Eu vou dizer lulismo, tá? E bolsonarismo. Eu vou dizer lulismo e bolsonarismo porque eu não tô falando... mesmo. Eu não tô falando de esquerda e direita, tô falando de lulismo e bolsonarismo. É isso aí. Quando a gente pega esses avatares, inclusive, a gente de fato vê que o lado lulista ele é muito mais habilidoso do ponto de vista, ou pelo menos me parece, muito mais habilidoso do ponto de vista político, de fazer os acordos que você imagina que existem na política, mesmo você me dizendo que os Bolsonaro estavam se aproximando, batendo no Alexandre de Moraes e se aproximando do Gilmar, que é um movimento que eu fiquei, olha, caramba, tá aí um movimento inteligente, né? Mas me parece que o lado bolsonarista, ele parece mais o Coringa no Batman. Isso é bom e ruim, que ele só vai, sabe? Eles só vão, ele só... meu pai tá preso, eu preciso resolver, daí eu só vou. Não tem um plano elaborado, sabe? Não. Tem gente que gosta dessa característica porque parece ser mais humana, mais próxima da realidade do cidadão comum. Que é uma interpretação absolutamente falsa, né? O bolsonarismo ele fez uma claque virtual de propagandistas que sempre tentou atribuir uma grande inteligência às maiores burradas bolsonaristas, porque eles são, muitas vezes, aloprados. O que você está distinguindo, eu já fiz até sínteses assim, em comentários anos atrás e tal, é o bom mocismo malicioso do lulismo contra o que eu chamo de reacionarismo aloprado do bolsonarismo. É uma boa definição. Então, assim... Como tu chamou do Lula mesmo? É o bom mocismo, é a malícia no mau sentido, tá. né? Porque essa palavra, às vezes, as pessoas tratam como uma coisa legal e tal. Não, a pessoa tem uma malícia. Né? Mas a malícia do cinismo mesmo, né? Aquele traço da pessoa muito, muito cínica, mas no sentido maquiavélico, no sentido de que tem uma estratégia ali. E o bolsonarismo você tem um lado mais troglodita, né? Mais intempestivo, que vai gerando uma série de problemas, como eles nunca fazem o autoexame, você alerta que vai dar problema e tal, ele dobra a aposta, ele fala, é isso mesmo, porque quer transmitir algum tipo de autenticidade, de saber o que está fazendo, de que é o xadrez 4D do mito, né, que é isso que os influenciadores passaram anos falando. Eu digo, não é o xadrez 4D do mito. Quer dizer, vai acabar preso. Vai acabar... Outro dia eu resgatei uns tweets antigos, o pessoal comentou muito e tal, porque eu falei em 2018, ainda na campanha eleitoral, uma frase assim, eu podia pegar, mas não vai estar na mão agora, que todo líder popular ele acaba atraindo não só pessoas de bem, que são pessoas, enfim, que estão com algum tipo de esperança, eventualmente ingênua, claro, mas também malucos, impostores, etc. E pessoas que a qualquer momento podem fazer alguma grande estupidez ou cometer algum tipo de crime, etc. E que eu estava fazendo uma distinção, não me lembro agora o termo, mas que os bons líderes são aqueles que desestimulam essas pessoas a cometer barbaridades, são aqueles que controlam, que dissuadem as pessoas mais trogloditas, etc. Enquanto os outros deixam... E eu estava falando aquilo justamente porque ainda na campanha de 2018 eu estava vendo o quanto você tinha ali de bolsonarista aloprado que estava dando a vida por aquele projeto. Era como se fosse aquilo que desse sentido à vida daqueles militantes, nós vamos chegar no poder e tal, e querendo abocanhar tudo, né? E depois te viu muita gente ali querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar cargo, deixando o princípio de lado, aquilo que acusava o PT estava fazendo igual, na rede social, inclusive. Porque esse negócio de assassinar a reputação, de fazer uma mega militância virtual para emplacar narrativa, atacar jornalista independente que está dando informação verdadeira, porque uma coisa é você criticar o colunista de viés esquerdista, que não sei o que, outra coisa é você tentar assassinar a reputação das pessoas. E o lulismo fazia isso. Eu ajudei a popularizar a sigla MAV, né, porque uma vez o PT criou um grupo que é a Mobilização em Ambientes Virtuais, né, que é MAV. E eu passei a chamar cada militante que eles usavam ali na rede social, que era o Twitter, né, o antigo Twitter, de MAV. Então era o MAV, os MAVs e tal, e várias pessoas começaram a usar aquilo também, e a gente foi identificando aqueles propagandistas. E os bolsonaristas passaram a fazer essas mesmas coisas também, né? Sim. Mas enfim, voltando à sua questão, sim, você tem esse lado malicioso do lulismo e esse lado aloprado do bolsonarismo. Mas olha só o que rendeu. Assim, eu estava lembrando
dos 2 tweets. Então, se tem um de 2018 e tem outro que é de 2020 ou 2021, em que eu estava apontando que o Bolsonaro ia acabar suplicando para as pessoas que ele ajudou a ter mais poder, a escapar da cadeia, por blindar o Flávio, toda aquela história, que ele ia acabar suplicando para ele próprio escapar da cadeia. Que ele estava caminhando para ser preso e que ele ia ter que pedir ao Lula, a políticos do Centrão, ao Alexandre de Moraes, aos ministros do STF, não me prendam. E olha só o que a gente está vivendo. A gente está vivendo exatamente isso. Quer dizer, se você analisa as coisas sem paixão, sem ideologia, você fala, cara, os caras sabotaram a CPI da Lava Toga ou qualquer iniciativa para conter na raiz a escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Aí eles trocaram o discurso de campanha, que era um discurso de combater o sistema e tal, de combater a corrupção, surfando ali na onda da Lava Jato, pela qual nada fizeram, e passaram a sabotar o combate à corrupção. Não, mas o Bolsonaro falou que ele acabou mesmo com a Lava Jato porque não tinha mais necessidade dela, entendeu? Uma declaração completamente absurda, né? Porque não é o presidente quem decide e diz para as pessoas se está tendo ou não corrupção no governo dele. Você precisa ter autoridades com independência que vão investigar a corrupção. Você não tem esse político como sendo a fonte legitimadora da verdade. Só o ativista completamente abduzido para o universo paralelo, ele permite que o político fique nesse pedestal de quem vai dizer se está acontecendo ou não a corrupção no governo dele mesmo. É óbvio que ele vai dizer que não está acontecendo, mas eventualmente você tem que ter meios institucionais para descobrir, para revelar. Então o sujeito que fala assim, não, eu acabei porque não precisa, porque aqui nós somos santos, nós não roubamos, etc. Ainda que fosse verdade uma ilusão dessa, né? Porque houve escândalos no governo dele. Se ele perde a eleição, então ele entrega para um outro grupo, que eventualmente ele próprio diz que é bandido, que é ladrão, etc., um país sem aquelas ferramentas de combate à corrupção. Quer dizer, então é um mal absolutamente claro que ele fez. E não é só palavra, tá? Porque às vezes a gente diz isso na rede social, lembra o vídeo do Bolsonaro falando, e o ativista mais ingênuo, ou, claro, o militante que está querendo que as pessoas se enganem, ele fala, ele diz, não, mas ele só estava querendo dizer que não tem mais corrupção. Não, não é isso, é o ato formal. O Jair Bolsonaro, ele escolheu Augusto Aras, que era um lulista, era um petista, era alguém próximo ali do José Dirceu, fazia evento junto com os petistas. Você tinha registros disso. Fora da lista tríplice, né, dos 3 ali escolhidos pelo Ministério Público, porque o Flávio estava encalacrado, estava com uma situação muito ruim, ele precisava de alguém disposto a se subordinar politicamente, a fazer o jogo da política, etc. Então puxou ali o Augusto Aras, né? Deve ter recebido recomendação ali de outros políticos. Esse é dos nossos. E o Augusto Aras foi o Procurador-Geral da República que formalmente extinguiu a força-tarefa da Lava Jato. Então você tem o registro, está documentado, não é uma simples fala. Eles acabaram mesmo com aquele modelo de força-tarefa. Então, enfim, a gente deu umas voltas aí, mas fato é que sem que houvesse uma contenção do autoritarismo do Supremo Tribunal Federal, desse superpoder que eles têm. O Bolsonaro mudando, não é mudando, né? Ele sempre foi aquilo ali, mas não adotando na prática o discurso dele de campanha. E precisando, esse que é o ponto de virada, eu apontei muito isso na época, precisando encobrir de alguma maneira para o eleitorado dele que ele estava sabotando o combate à corrupção, que ele estava tomando diversas medidas que iam ajudar o Lula a sair da cadeia, que iam ajudar o STF a fazer aquilo que vários ministros estavam querendo fazer e tal. Ele, até para disfarçar isso, ele foi criando outros problemas. Por exemplo, ficar apontando o dedo para a urna eletrônica. E aí, bicho, o resto é história, né? A gente sabe o que aconteceu depois. Aí a gente sabe o que aconteceu depois. E agora? Agora tá tendo uma movimentação lá. Perdão. Não, tu ia continuar? Não, eu só ia falar que a gente fez um background, mas precisa voltar para a questão eleitoral mesmo, né? Então da candidatura do Flávio, né? Porque no fundo você começou perguntando, mas o Flávio, como é que é? Qual é o ponto positivo, negativo? Quer dizer, como é que ele se coloca nessa disputa? E aí eu fiz todo o apanhado histórico para mostrar que o Flávio foi uma figura
que só ajudou o sistema a se fortalecer, né? Assim como o pai dele, evidentemente, mas em razão da situação muito específica dele, isso se turbinou. Então, assim, você colocar para competir com o Lula, que as atitudes dele ajudaram a libertar e a voltar ao poder, você dar ali ao outro lado. É claro, assim, não estou cravando um resultado possível, porque o outro lado muitas vezes se envolve num escândalo imenso, pode ficar por baixo em determinado momento. No Brasil tudo pode acontecer, né? Mas você permite que o outro lado limpe a sujeira dele na sua. Se você bota um candidato com tanto telhado de vidro. Então a eleição, você não pode dar a margem para o cara poder neutralizar o ponto negativo dele no seu. Então, assim, o eleitor ele tem que ver um lado e falar assim, cara, esses caras têm muito escândalo aqui. Pô, esse não. Né? Agora, se você oferece pro eleitor um cara que tem todo uma ficha imensa de escândalo, telhado de vidro, um monte de informações, que mesmo ele tendo se safado por meio de manobras judiciais, o fato persiste. O que foi descoberto persiste. Você tem um monte de elementos específicos que podem ser usados no debate eleitoral. Então o cara vai, mas teve o mensalão, mas teve o petrolão, mas teve a loja de chocolate, teve a compra de imóvel com dinheiro vivo, isso teve faz o funcionário chamar fantasma, o Lula de descondenado. Teve a instrumentalização. Perder força. Não, exatamente. Não, que já aconteceu. Quer dizer, isso seria um replay, porque isso aconteceu na eleição de 2022, diante de todos os escândalos da família Bolsonaro. Você teve ali a oportunidade do Lula de neutralizar. E o Bolsonaro fez exatamente assim, vamos dizer, do ponto de vista eleitoral, não estou nem chegando no juízo moral, poderia fazer também, mas do ponto de vista eleitoral, a pior coisa possível era para alguém que compete com um político, com um histórico de corrupção, de escândalos de corrupção, de envolvimento, etc., o que poderia ser assim pior na visão de muitos segmentos? E é isso que as pessoas precisam entender. Às vezes não é a sua visão. Às vezes tem pessoa que acha o comportamento na pandemia mais grave, tem pessoa que acha o escândalo de corrupção mais grave. Mas você tem que entender que no Brasil existem esses dois tipos de pessoa. Muito mais tipos, né? Vários segmentos inteiros da população. Então, assim, você está competindo com um cara envolvido em corrupção e aí você vai e alopra num momento de crise sanitária em que pessoas estão morrendo e aí você mostra indiferença em relação à morte de muitas pessoas do seu próprio povo e aí você é flagrado fazendo piadinha e não defendendo a vacinação ou qualquer outra coisa. Você deu, assim, uma margem para o outro lado crescer eleitoralmente, falando, olha, a gente, enfim, tem problemas aqui, que todo mundo tem um pouco e tal, não sei o quê, como se fosse a mesma coisa, só que a gente não é genocida, aquelas coisas que eles ficavam disparando contra o Bolsonaro. Então, do ponto de vista eleitoral, aquela conduta na pandemia foi terrível, né? Então, assim, o cara já estava com um desgaste em razão de funcionários fantasma, de compra de imóvel com dinheiro vivo, de instrumentalização dos órgãos de fiscalização e controle para sabotar aquelas investigações e tal, ainda se comporta daquela maneira. Bom, aí vamos dizer assim, um trunfo para qualquer marqueteiro. Né? Marqueteiro fala, pô, vou aí, cara. E eles foram, né? E aí você está lidando com profissionais do marketing, da estratégia política eleitoral. O cara que definitivamente não está só fazendo, eles têm uma estratégia construída em cima do vacilo dos caras, muitas vezes. Exatamente. E mais até do que estratégia, tem uma estrutura, uma capilaridade nacional. É um partido com base, com militante em cada canto do país. Que, enfim, tem um histórico local, tem rádios locais que eles controlam. Sabe? Então, aí você vê Jair Bolsonaro preso, aí o Flávio Bolsonaro vai ser candidato, sendo que você tem aí vários governadores, você gente que apresentou trabalho. Pessoas que, bem ou mal, estão gerindo estados que não têm tantos escândalos nas costas, etc. Você fala, bom, por que esse campo vai aderir a uma figura que é menor do que o próprio pai, e ainda é um dos responsáveis, vamos dizer assim,
por todo o desgaste que essa família, que esse grupo político teve. É óbvio que é algo que está sendo mal visto nesse próprio meio. Houve muitas reações, mesmo de pessoas que são muito condescendentes ao bolsonarismo. O que eu lamento, né, é que boa parte desse campo à direita no Brasil, assim como acontece